convidar aqui o pastor Caio para vir aqui, tomar seu lugar, e que Deus possa falar, que você possa falar conosco aquilo que foi proposto aqui. Tá bom, querido? Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos. Você pode projetar para mim lá, pastor? Para aqueles que trouxeram Bíblia, abra a sua Bíblia. Talvez você fale assim, mas cadê a sua, pastor? A minha está aqui. É um versículo só para vocês terem em mente, levando em conta aquilo que nós vamos conversar aqui nessa noite. Abre em Deuteronômio 30, no versículo 19. Deuteronômio 30, no verso 19. Que é um pouquinho do que nós vamos falar nessa noite. Eu achei um tema bem sugestivo, papo reto, e nós vamos falar de forma bem aberta, de um papo bem reto mesmo, bem direto, sobre um tema muito atual, que é as drogas, e nós vamos falar sobre escolhas. Em Deuteronômio 30, no versículo 19, diz assim: hoje tomo os céus e a terra como testemunha contra vós, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Esse é um texto que me chama muito a atenção, porque ele foi escrito por Moisés, ou ele foi pregado por Moisés, um pouco antes do povo entrar em Canaã. E Moisés, quando prega esse texto, ele está pregando para jovens, ele está pregando para adolescentes, levando em conta que aquela primeira geração que havia saído do Egito havia sido morta, ou eles haviam morrido no deserto, porque Deus disse que por causa da incredulidade do coração deles, eles não entrariam na terra prometida. Então nasce uma nova geração. Moisés prega a lei novamente para eles, isso que significa Deuteronômio, segunda lei, ou uma ratificação da lei para aqueles jovens. Moisés mostra para eles o caminho da bênção e o caminho da maldição, e esse versículo que nós acabamos de ler é o fechamento, aonde Moisés fala para eles assim: olha, vocês conhecem os dois caminhos. Eu propus diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Agora a escolha é sua. Se eu perguntasse, pode pôr lá, Gilmar, para mim, fazendo um favor. Se eu perguntasse para vocês aqui agora, qual escolha você fez hoje? Ou melhor, deixa eu mudar a pergunta. Qual a escolha você tem para a sua vida daqui a 10 anos? O que você quer ser quando você crescer? Jogador de futebol? E você? Jogador de futebol? E você? Jogador de futebol? Se eu perguntar para todos aqui, todos vão dizer que tem um sonho. Todos aqui vão dizer que tem um objetivo, que tem uma escolha para a sua vida. Agora a pergunta que fica é: o que eu tenho que fazer no meio desse caminho para eu alcançar os meus sonhos? Nós precisamos estudar, nós precisamos viver longe de algumas coisas, e uma das coisas que podem impedir de você conquistar o seu sonho são as drogas. Só abrindo aqui, no meio da fala, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode levantar a mão, que eu paro e abro para você perguntar, tá? Podem ficar à vontade. Pode pôr, pastor, fazendo um favor. Drogas, legal é prevenir. Pode passar. O que são as drogas? As drogas é um nome genérico dado a toda a substância, que seja ela natural ou não, que quando a pessoa usa, altera o seu comportamento psicológico ou fisiológico. O que você está querendo dizer, pastor? Deixa eu traduzir. Drogas são todas aquelas coisas que você usa e quando você usa, altera a sua forma de ver o mundo.
porque ela vai causar um transtorno na sua mente, ou ela vai causar um transtorno no seu movimento. Então, já viu alguém bêbado? Que a pessoa começa a andar para lá e para cá? Por quê? Porque a droga alterou a forma dela de agir, e a droga também alterou a forma dela de enxergar. Então, drogas são todas aquelas substâncias que, quando alguém usa, muda a sua forma de ver, a sua forma de viver, a sua forma de fazer, muda o estado normal da pessoa. Pode passar. E existem dois tipos de drogas. As drogas lícitas. Você conhece, você sabe dizer o que são drogas lícitas? Alguém sabe? As drogas lícitas são aquelas drogas que são vendidas em qualquer lugar. Você vai encontrar drogas lícitas na farmácia da esquina. Você vai encontrar drogas lícitas no bar da esquina. Você vai encontrar drogas lícitas no mercado do bairro. E por que então são consideradas drogas? Porque alteram o comportamento da pessoa. Porque ela afeta o organismo, ela afeta o pensamento, ela afeta a forma da pessoa enxergar. Mas também existem as drogas ilícitas. E as drogas ilícitas são aquelas que são proibidas. Aquelas drogas que, se a polícia pegar alguém com ela, a polícia irá prender, porque o comércio dela é proibido. É aquela droga que ninguém pode ter, aquela droga que ninguém pode levar, aquela droga que ninguém pode portar ela, porque é proibido perante a lei. Dá mais um clique aí, pastor. Ali tem alguns exemplos das drogas lícitas e das drogas ilícitas. As drogas lícitas: o álcool, o cigarro, o medicamento com prescrição médica. E isso aqui é um ponto importante, porque nós precisamos entender que nós não podemos ficar tomando remédio sem prescrição médica. Eu pego muito no pé da Hélida. A Hélida, tudo que vai fazer, eu vou tomar um remedinho. Falei com ela hoje, eu falei: olha, eu estou com dor no estômago. Aí ela falou assim: eu tenho um remédio ali. Eu falei: vem cá, o que você estudou? Administração. Eu falei: então, você não é médica para você ficar dando remédio. Você é administradora. E às vezes eu falo isso brincando, mas é muito sério. Porque a nossa geração hoje, o povo de hoje, tem uma dorzinha no dedinho, eu vou tomar remédio. As pessoas vivem drogadas 24 horas por dia, tomando remédios para dormir, remédios para não dormir, remédio para isso, remédio para aquilo, e as pessoas estão se dopando e se drogando diariamente. Por isso que o remédio é considerado uma droga, porque ele também altera a sua forma de enxergar as coisas, ele também altera a sua forma de raciocinar, a sua forma de se movimentar. Dependendo do remédio que você tomar, se você pegar um carro e dirigir, é perigoso que você bata o carro. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E também tem as drogas ilícitas, que são a maconha, a cocaína, o crack, o LSD, o ox, a crocodilo. Dá mais um clique aí, pastor. Quais são os efeitos das drogas no organismo humano? Aqui nós vamos começar a bater um papo um pouco mais direto. Passa aí, fazendo favor. Olha o efeito do álcool no organismo de uma pessoa. Ali nós temos um fígado saudável e um fígado cirrótico. O que é cirrótico? Alguém sabe? Você sabe o que é um fígado cirrótico? É ruim? É péssimo. Porque a cirrose, ela é causada quando a pessoa faz o uso da bebida. Ela altera o fígado do ser humano. Você ia falar? Ele ia falar? Você quer falar alguma coisa? O café é droga porque deixa você ligado. Se você tomar uma quantidade muito grande dele, ele também vai alterar o seu organismo. Ele vai alterar a sua forma de enxergar, porque você vai ficar ligado, você vai ficar alerta, e se você ficar ligado, alerta,
porque você tomou alguma coisa, não é você. E se algo causou isso em você, é considerado como droga, porque também altera o seu comportamento e também altera a sua forma de ver. Passa aí, pastor. Vocês conseguem ler o que está escrito ali? Vocês aqui. Vocês conseguem ler o que está escrito lá? Eu vou ler para vocês, tá? O álcool não é a resposta. Ele apenas faz você esquecer a pergunta. E por que eu falo isso com tanta clareza? Porque, infelizmente, eu comecei a usar drogas, eu tinha 9 anos de idade. A primeira vez que eu usei droga na minha vida, eu estava com 9 anos e dentro da escola. E se eu soubesse aonde essa droga, aonde o uso das drogas iria me levar, eu nunca tinha feito uso disso na minha vida. Mas quando eu entrei nas drogas, eu estava em busca de respostas. Porque eu olhava para os meninos e via eles cheios de menininha em volta e falava, opa, eu quero isso para mim também. Eu era tímido e eu não tinha coragem, eu não tinha desenvoltura de chegar perto das pessoas. Então, eu acabei buscando nas drogas as respostas para a minha timidez. Só que eu encontrei respostas para as minhas perguntas? Não. Ao contrário, o álcool quase acabou com a minha vida, porque eu, antes de entrar no projeto Cristolândia, eu estava tendo crises convulsivas uma atrás da outra. Se eu acordasse de manhã e eu não tivesse uma dose de pinga para beber, eu ia parar no hospital tendo crises convulsivas. Eu estava bebendo perfume, álcool, desinfetante e acetona quando eu não tinha pinga. Para vocês terem uma ideia, o quanto o álcool me prejudicou e o quanto a bebida fez com que eu perdesse quase tudo na minha vida. Minha família não queria saber de mim, as pessoas que eu amava cortavam volta de mim, corriam de mim, as pessoas que eu queria próximo agora não me queriam mais porque eu estava sujo, porque eu estava bêbado e porque eu estava drogado. O álcool nunca vai ser a resposta para as suas perguntas. Ele simplesmente vai fazer você esquecê-las. E agora eu pergunto para você, algo que faz você se tornar aquilo que não é você, é bom? Aquilo que altera a sua forma de enxergar, porque quando a pessoa bebe, ela começa a ver um mundo diferente, um mundo rodando. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto para vocês ali, para vocês terem uma noção de como fica a visão de uma pessoa quando está usando drogas e quando ela bebe. E é literalmente daquele jeito. Pastor, você pode dar uns cliques lá na frente e depois voltar, só para me mostrar um negócio para eles? Vai indo. Vai passando. Naquela imagem que tem um ali, ó. Aquilo dali é só para vocês terem uma noção como fica a forma de enxergar de uma pessoa que está nas drogas. Aí eu pergunto para você, vocês querem ficar enxergando daquele jeito? Pode voltar lá, pastor, fazendo um favor. E parece assim, você pode dizer, mas não é. É literalmente desse jeito. O mundo começa a rodar, você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Por isso que o álcool, ele nunca é a solução para os problemas de ninguém. Ele simplesmente faz com que a pessoa mascare, com que a pessoa esconda esses problemas, mas no outro dia os problemas vão estar lá, as lutas vão estar lá e as dificuldades vão estar lá da mesma forma. E se você não tomar um jeito de enfrentar isso de cara limpa, você vai ficar se escondendo, se escondendo, se escondendo, e o problema nunca vai sumir. Por isso que o álcool, ele não é a resposta para as suas perguntas. Ele simplesmente faz você esquecê-las. Beber é loucura. Beber não tem nada de bom. Não tem nada de prazeroso. E eu posso falar isso para você com toda a propriedade, porque infelizmente eu fiquei dos meus 12 aos meus 22 anos na cachaça. E quase que eu morri. Não morri porque Deus não quis.
Mas quantos outros que cresceram comigo, que estiveram comigo, que hoje não estão vivos para contar a história? Que hoje não estão mais aqui para dizer que o álcool destrói, que o álcool acaba com família, que o álcool acaba com vida. Você sabia que todos os dias morrem pessoas em acidentes de carro porque tem alguém bêbado? Você sabia que todos os dias o álcool é a droga que mais mata pessoas em todo o mundo? Aí eu pergunto, como que algo que destrói vidas, destrói famílias, destrói sonhos, pode ser bom? Pode passar fazendo favor? E o cigarro? O cigarro, uma grande maioria olha para ele e fala assim, não tem problema nenhum. Mentira. O cigarro é outra droga que é lícita, que é vendida livremente, que infelizmente destrói e mata pessoas diariamente. Eu fui em São Paulo em janeiro, e eu fui visitar uma amiga da família, e chegamos lá e ela estava com enfisema pulmonar. E olha, eu nunca tinha visto aquilo, é horrível. 2, 3 palavras que ela ia falar, ela ficava assim, ó. Eu falava, meu Deus, essa mulher vai morrer aqui na minha frente. Mas por causa do quê? Por causa do cigarro. O cigarro causa problemas cerebrais, ele pode causar catarata, além de diversos tipos de cânceres. E além disso, ele pode causar envelhecimento precoce. Você sabe o que é envelhecimento precoce? A pessoa fica mais velha antes do tempo. É uma pessoa que tem 20 anos e aparenta ter 50. Dá um clique aí, pastor. Aquilo dali é envelhecimento precoce. Olha como ela era e olha como ela ficou. Imagina você com 20 anos de idade aparentando ter 50, 60 anos. O cigarro faz isso. Aí eu volto a perguntar para você, algo que acaba com a pessoa desse jeito é algo bom? É algo gostoso? Às vezes eu vejo os jovens na faculdade com cigarro, soltando, parecendo que estão abafando. Eu falo, meu Deus, você não sabe que você está destruindo a sua vida. Não caia nessa. O cigarro é uma droga o tanto quanto as outras. O cigarro tem mais de 5.000 substâncias que fazem mal para o seu corpo. O cigarro tem mais de 5.000 substâncias que fazem mal para o seu organismo, que fazem mal para você. Efeitos do cigarro. Na nicotina, ela é responsável pela dependência, é ela que provoca o aumento do trabalho do coração, por isso que quem fuma pode ter taquicardia. O alcatrão provoca o câncer de pulmão, o monóxido de carbono diminui a quantidade de oxigênio que chega às células, limitando a possibilidade das pessoas fazerem esforços. Por isso que quem fuma tem dificuldade de correr, tem dificuldade de andar, tem dificuldade de fazer as coisas. A pessoa, quando fuma, ela sobe uma rua e ela está cansada. Ela anda 10 metros e ela está cansada. Por quê? Porque o cigarro faz esse mal. Pode passar, pastor, fazendo um favor. Pode ir. Olha o pulmão de um fumante e o pulmão de um não fumante. Olha como fica o pulmão de uma pessoa que fuma. Assim, eu vou chocar vocês com algumas fotos, tá? A ideia é papo reto mesmo, é mostrar os problemas que as drogas causam no organismo, causam na vida das pessoas. Pode passar, pastor? Pode pular o narguile. Já pode ir direto para... Pode ir mais uma vez. Aí, para maconha. A maconha. A maconha hoje, as pessoas olham e dizem assim, a maconha não faz mal nenhum. Principalmente entre os jovens. Os jovens vão dizer assim, fumar um baseadinho é para relaxar, é para ficar tranquilo. Será que é isso mesmo que a maconha faz? Vamos ver quais são os efeitos a curto prazo e a longo prazo que a maconha causa na vida das pessoas?
efeitos imediatos, perda da noção do tempo e do espaço. Vocês já ouviram alguém dizendo assim, você está viajando, você está boiando? Por quê? A maconha causa isso nas pessoas. As pessoas estão no local, mas para ela, a mente dela parece que está em outro canto. Ela está aqui, mas ela não está aqui. E isso é muito comum para quem usa ou faz o uso da maconha. Além disso, ela perde a rapidez de raciocínio. Então, conta simples como 2 mais 2, 5 mais 5, se torna difícil da pessoa fazer, porque fica difícil ela raciocinar, porque a maconha vai comendo partes do cérebro, dos neurônios, que são responsáveis pelo raciocínio do ser humano. Além disso, ela pode causar euforia. O que é euforia? Você sabe o que é euforia? Euforia é você ficar agitado. Eufórico é você ficar agoniado, é você ficar elétrico. Ela calma? Como as pessoas dizem? Não, não, não. Quando eu fazia o uso da maconha, quando eu não tinha ela, eu ficava andando a cidade toda à procura, e quando eu não achava, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria estar próximo de ninguém, eu não queria fazer nada. Por quê? Porque eu ficava agoniado, eu ficava eufórico, eu queria aquilo, eu queria estar próximo, e aquilo estava me matando e destruindo aos poucos. Tem um versículo na Bíblia, em Provérbios 14, no versículo 12, que diz assim: há caminhos que ao homem parecem ser direitos, mas o fim dele conduz à morte. As pessoas, quando entram no uso de drogas, elas entram achando que aquilo não tem problema nenhum. Elas entram achando que aquilo é tranquilo, que aquilo é de boa, só que a maconha, a cocaína, o crack estão destruindo e acabando com a vida dela pouco a pouco. Não caia nessa bobeira de que a maconha não tem problema nenhum, que ela não causa nenhum efeito. Pode passar, pastor? E efeitos a longo prazo. Ela prejudica a memória e a capacidade de imaginação. Ela pode provocar câncer. Nas mulheres que fumam quando estão em gravidez ou quando estão grávidas, pode prejudicar o feto e o desenvolvimento da criança. Então, uma droga que causa tantos males não pode ser algo bom. Dá mais um clique. Isso aqui é importante, porque eu fui numa escola aqui em Cariacica e, dando uma palestra na escola, uma criança levantou e falou assim: mas missionário, a maconha é remédio. Será que a maconha realmente é remédio? Eu vou ler para vocês aquilo dali, ó. O canabidiol é um medicamento feito a partir da planta da maconha, Cannabis sativas, que atua no sistema nervoso central, ajudando a tratar doenças psiquiátricas. Esse remédio, como é feito a partir de substâncias selecionadas da planta, não apresenta risco de causar vício, dependência ou alterações psicológicas. Não é a maconha que é usada para o remédio. É simplesmente uma parte dela, uma substância dela que é tirada, misturada com outras substâncias químicas, e ela é usada para um único tipo de tratamento, no sistema nervoso central, que trata pessoas com problemas psiquiátricos. Aí eu pergunto para você: você tem algum problema psiquiátrico? Você está com algum problema no sistema nervoso central? Porque as pessoas olham para isso, principalmente os jovens, os adolescentes, e falam assim: ah, ela é tranquila, ela vai fazer bem para a minha saúde. Não, não, não. Ela vai destruir o seu cérebro, ela vai destruir a sua capacidade de imaginar, ela vai destruir a sua capacidade de memorizar as coisas, ela vai destruir a sua capacidade de aprendizado. Pode passar, pastor, fazendo um favor. E o crack?
Pode dar mais um clique. O crack hoje é a droga que mais destrói famílias. Algum de vocês aqui já viram foto da Cracolândia? Foto ou vídeo, alguma coisa? Aí deixa eu perguntar para vocês. Quando vocês olham para aquele local, vocês acham que as pessoas que estão lá, elas queriam estar lá hoje? Quando elas começaram a fazer o uso de drogas, o uso do crack, elas imaginariam que a vida delas iria terminar dentro de uma Cracolândia? Eu nunca imaginei. Mas o Fernando Brandão, na casa, quando teve a inauguração da Casa Feminina, ele falou uma frase que eu achei interessantíssima. Ele disse assim, ó: se um peixe soubesse o que o aguarda após comer a isca, o que o aguardaria após comer a isca, com certeza ele não comeria. Se ele soubesse que ele iria terminar como jantar, almoço ou petisco de alguém, ele não iria ali bocanhar aquela isca. E a mesma coisa os adolescentes, as crianças. É por isso que é importante ter esse papo reto com eles. Aí agora eu vou falar com os pais. Pais, dialoguem com seus filhos sobre temas atuais. Porque se você não conversar com eles sobre drogas, o mundo vai conversar e vai apresentar como algo bom. E vai apresentar como algo que não tem problema nenhum. Ninguém nunca vai dizer que o usuário, quando ele faz o uso do crack, ele para de viver. Porque ele passa a viver somente e unicamente exclusivo para o uso de droga. É por isso que quando uma pessoa entra no vício do crack, ele esquece que ele tem esposa, ele esquece que ele tem filhos, ele esquece que ele tem mãe, ele esquece que ele tem vida. Porque o que serve para ele e o que vale para ele é único e exclusivamente o uso do crack. Ele passa a viver em função do crack. Por que ele emagrece de forma rápida? Porque ele para de comer, ele para de dormir. A mente dele funciona somente para o crack. Ele não pensa em mais nada. O que importa para ele é o uso das drogas. Além disso, ele pode ter, o crack geralmente causa problemas de pulmão. Em algumas pessoas podem chegar a casos até mais sérios, causando lesões no pulmão. Isso porque ele também fica vulnerável a doenças como pneumonia, tuberculose e tantas outras que é comum, principalmente porque compartilham ou partilham do uso do cachimbo, da latinha e de tantas outras coisas que as pessoas usam para fazer o consumo do crack. Passa aí, pastor, fazendo um favor. Ossos e músculos. O uso crônico da droga pode levar à degeneração. Quando eu falei lá no início das drogas ilícitas, tinha uma droga chamada crocodilo. Se você olhar as pessoas, no YouTube tem diversos vídeos. Se você olhar as pessoas que fazem o uso daquela droga, vocês vão ver que as pessoas começam a perder pedaços do corpo. E talvez você possa dizer assim, mas e o crack? O crack faz isso? Faz. Primeira vez que eu fui dar um banho na Cristolândia, lá em São Paulo, tinha 200 pessoas, 200 homens para tomar banho. E o Jonas chegou. O Jonas, ele era cego, não sei se ele está vivo hoje, mas ele era cego e ele ia tomar banho na Cristolândia e nós tínhamos que dar banho nele, dando banho. Então eu tinha que tirar a roupa, eu tinha que esfregar ele, eu tinha que lavar ele, porque ele não conseguia fazer isso. E a primeira vez que o Jonas chegou, eu fui tirar a roupa do Jonas. Eu tirei a camisa e na hora que eu fui tirar a bermuda, saiu a bermuda e a pele juntos. Sabe por quê? Porque ele fazia tudo na roupa. Todas as necessidades deles era feito daquela forma. Nunca vou esquecer daquela cena. Aquela cena eu nunca vou esquecer. Quando fala que o uso crônico pode causar degeneração, causa mesmo. A pessoa começa a perder pedaços dela. E é horrível. Aí eu pergunto para vocês de novo, uma droga dessa é boa? Uma droga que faz um pai de família esquecer que tem vida,
esquecer que tem filhos, esquecer que tem esposa, esquecer que tem tudo, e passa a viver em prol daquilo. É algo bom? Não, não é. Pode passar, pastor, fazendo um favor. E a cocaína? Quais são os efeitos da cocaína a curto prazo? Ela causa uma euforia intensa e rápida. É por isso que um usuário de cocaína, ele fica eufórico, ele começa a andar dentro do ambiente que ele está, ele fica elétrico, e quando acaba o efeito do uso da cocaína, ele tem um sentimento oposto, ele tem uma depressão rápida, ele tem uma depressão, um sentimento de que o mundo acabou para ele. É por isso que a pessoa vai viver em prol disso também, porque ela vai querer estar sempre em estado de alerta. Ninguém gosta de ficar depressivo. E quando a pessoa faz o uso da cocaína e esse sentimento vem, ela vai querer mais, mais e mais. Além disso, a pessoa não dorme, pode causar paranoicas, a pessoa começa a ver bicho onde não tem bicho, a pessoa começa a ver coisas onde não tem coisa. Isso é muito comum para quem está fazendo o uso da cocaína. Pode passar, pastor, fazendo um favor. E a longo prazo? A pessoa fica tolerante àquele uso. É por isso que, quando nós falamos que a maconha ela é uma porta de entrada, literalmente ela é uma porta de entrada para as drogas maiores, para as drogas mais fortes. A pessoa começa com a maconha, depois ela vai para a cocaína, chega um momento a cocaína não satisfaz mais ela entra no crack, aí acabou. Aí acabou com tudo. Aí acabou sonhos, acabou objetivos de vida, acabou família, porque a pessoa ela vai vender até a alma dela, se preciso for, para usar drogas. Ah, como que você pode falar isso com tanta certeza? Infelizmente, em 2 meses eu fumei todos os móveis da minha casa. Minha mãe foi embora, me deixou com uma casa com todos os móveis dentro, e com 2 meses eu fumei tudo. Meus irmãos, eu glorifico a Deus porque Deus foi misericordioso comigo. Não era nem para mim estar aqui falando com vocês hoje. Se vocês me conhecessem antes, vocês iam falar: Caio, realmente você é um milagre. Porque há 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu pesava 50 quilos. De vez em quando eu brinco com os meninos nas escolas que nós temos ido. Eu falo: olha, eu sei que é difícil acreditar, mas eu já fui feio. Hoje eu não sou mais. Não sou tanto que Deus colocou uma mulher linda na minha vida. Mas algum tempo atrás eu era muito feio. Como a gente brinca na Cristolândia, eu era a capa do Batman, de tão magro e seco que eu era. Pode passar, pastor? Isso é uma forma quando as pessoas estão usando drogas, geralmente elas ficam, porque todos estão me olhando. O que eles estão falando? Tem alguém me seguindo? Isso nunca vai acontecer comigo. Ah, eu vou me tornar um viciado, eu vou me tornar um alcoólatra, eu vou me tornar alguém que vai morar na rua. Isso comigo? Comigo não. Eu sou firme, eu saio quando eu quiser. Mentira. Isso é a história da carochinha. Depois que você entra no uso e você entra nesse mundo, dificilmente você vai conseguir sair. Somente por Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode tirar uma pessoa do mundo das drogas. Remédio não tira, outras coisas não tiram, somente Jesus Cristo. Eu falo isso por experiência própria. Pode passar, pastor. Pode ir. Eu quero que você vá direto nas fotos lá. Eu quero mostrar algumas fotos para vocês, de famosos antes e depois de entrarem no mundo das drogas. Pode ir. Olha o Cazuza como ele era e como ele ficou. Olha como a pessoa muda depois que ela começa a usar drogas. Pode passar, pastor. Vocês já viram algum filme com esse jovem? Já viram algum filme com ele? Olha como ele era e olha como ele ficou depois. Olha como ele ficou depois.
Olha o que as drogas faz. Vocês estão dando risada, mas isso é muito sério. Olha o que as drogas fazem com quem usa ela, com quem começa a usá-la. Passa aí. Olha como essa moça ela era e olha como ela ficou. Ela mudou muito. Sequinha, isso mesmo. Magrinha. Como a gente brinca lá na Cristolândia, a capa do Batman. Seca. Porque as drogas fazem isso com as pessoas. As drogas, ela acaba com o ser humano. Ela acaba com a pessoa. Passa aí, pastor. Vocês já ouviram ou já viram esse cara em algum lugar? Sabem quem é ele? Ele chamava, né? Porque ele não está mais vivo. Ele chamava Chorão. Ele cantava numa banda de rock chamada Charlie Brown Jr. E olha como ele era. Dá mais um clique, pastor. E ele cantava uma música que ele falava essa frase: a vida me ensinou a nunca desistir. Mas olha como acabou a vida dele. Está vendo aquilo em volta dele lá? Aquilo lá é barata. Encontraram ele dentro do apartamento dele por uma overdose dessa forma. Dá mais um clique. Olha aquilo ali. Infelizmente, esse é o destino de quem entra no mundo das drogas. Ou é cadeia, ou é caixão. Infelizmente. Na real, usar droga é uma escolha burra, pois existem muitas coisas prazerosas na vida e que não são autodestrutivas. Você pode e deve escolher viver uma vida longe das drogas. As drogas, ela destrói e tira tudo o que o ser humano tem. Por isso, você que quer ser jogador de futebol, aproveite as oportunidades que você está tendo de jogar um futebol, de estudar. Estude. Quando estiver na escola, valorize os professores, valorize as pessoas que têm doado a sua vida para te ensinar, para te capacitar. Escolha viver longe das drogas. Escolha viver longe de tudo aquilo que te destrói. Lembra que eu falei lá de Provérbios? Há caminhos que ao homem parecem ser direitos, mas o fim dele conduz à morte. Mas vocês lembram o versículo que eu li no início? Em Deuteronômio 30, 19? Hoje tomo os céus e a terra como testemunha contra vós, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E é fantástico como Moisés conclui o versículo, porque ele diz assim, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Sabe por que é fantástico? Porque em João 14, no versículo 6, está escrito o quê? Quem sabe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Moisés, cerca de 1.500 anos antes da vinda de Cristo, ele já estava mandando que eu e você escolhesse Jesus Cristo. Ele já dizia, escolha a vida. Escolha a vida para que você viva, para que a sua descendência viva, para que as pessoas que você ama vivam. E hoje Deus nos dá mais uma oportunidade de escolher a vida, de escolher viver longe dos caminhos de morte, de escolher viver longe dos caminhos de destruição. Deus nos dá a oportunidade de escolher a vida. Escolha a vida para que você viva, para que os seus filhos vivam, para que as pessoas que você ama vivam, para que todos aqueles que estão em sua volta tenham o privilégio de viver. Eu escolhi a vida para a minha vida. E faz 8 anos que eu tenho vivido. E você? Qual escolha você tem feito para a sua vida? Que Deus abençoe a todos. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação? Porque às vezes eu passei muito rápido na minha fala em alguma coisa e ficou alguma dúvida. Alguém queria falar alguma coisa? Não? Então eu devolvo a palavra para o pastor. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Muito oportuna a palavra. Amém, queridos? A gente vai caminhando assim para o encerramento deste culto aqui desta noite. Oportunidade de
ouvirmos uma palavra tão oportuna para nós, não é? E que, de fato, a gente possa cada vez mais estar convictos de que o caminho, né, que nós escolhemos, como aqui o pastor nos trouxe na palavra de Deus, né, nos lembra de que, de fato, é o caminho da vida, para que nós possamos viver, e viver com qualidade de vida, viver uma vida que verdadeiramente agrada ao Senhor, ao nosso Deus. Amém, queridos?